Vira um vício e um ciclo de pensamento catastrófico. Então, se você brigou com seu namorado, você volta para casa, você manda uma mensagem e ele te responde de uma forma que é um pouco fria e que você acha que ele tá agindo estranho, na sua cabeça você já começa a reviver tudo que você falou na discussão, as coisas que você não devia ter dito, e começa a criar possibilidades catastróficas para essa briga. Então, se ele tá te respondendo de uma forma estranha, é porque ele com certeza vai terminar com você, ou porque ele já tá com outra pessoa. Na mente da pessoa que analisa demais a situação, nunca tem um meio termo. Tentar ter paciência para esperar, para entender o que é que foi que aconteceu. Você sempre acha que só pode ter uma possibilidade ruim vindo daquela situação. Oi, eu sou a Carol e sejam bem-vindos ao segundo episódio do The New Chapter, um espaço confortável para a gente conversar sobre histórias. E o episódio de hoje é sobre pessoas que pensam demais. Eu com certeza sou uma delas e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Esse vídeo é inspirado no livro da psicóloga Susan Nolan, que criou o livro Mulheres que Pensam Demais. E nesse livro ela estudou porque tem pessoas que têm a tendência de superanalisar uma mesma situação. Um exemplo disso é quando você briga com seu namorado e você volta para casa e fica remoendo a briga várias e várias vezes na sua cabeça, revivendo a cena várias vezes na sua cabeça, pensando nas coisas que ele disse, nas coisas que você devia ter dito e não falou, nas coisas que você disse e não devia ter falado, e entrando em um ciclo de pensamentos repetitivos. O livro é focado mais em mulheres, e porque mulheres têm essa tendência de analisar demais as situações. Mas esse vídeo não vai ser só sobre mulheres, vai ser sobre todas as pessoas que são muito ansiosas e que sentem que pensam demais. A gente que tem a tendência de superanalisar a mesma situação, normalmente faz isso quando está em um momento de ansiedade, medo, tristeza, quando algo ruim acontece na nossa vida. Pode ser que você tenha uma apresentação no trabalho e você fez a apresentação, mas não foi muito bem. Quando você chega em casa, fica revivendo aquela cena, a cena da apresentação várias vezes na sua cabeça, pensando nos erros que você cometeu e pensando na opinião dos outros sobre aquilo. E normalmente a gente exagera sobre a opinião dos outros, então pode ser que ninguém nem percebeu que você gaguejou naquela apresentação. Mas em casa você fica pensando que todo mundo estava pensando sobre isso, e aí cria o ciclo do pensamento repetitivo, que normalmente é catastrófico. E o pensamento catastrófico é quando você só foca no lado ruim de todas as situações. Normalmente quem tem a mente muito ansiosa e está sempre analisando demais as situações, isso acontece quando a pessoa está em momentos de estresse, de tristeza, de solidão, de muita ansiedade. E a gente tem a tendência em focar em possibilidades ruins. Então, se algo ruim aconteceu, quando eu fico revivendo essa cena várias vezes na minha cabeça, eu só foco no lado ruim de tudo que aconteceu e nas possibilidades ruins que podem acontecer a partir dali. Vira um vício e um ciclo de pensamento catastrófico. Então, se você brigou com seu namorado, você volta para casa, você manda uma mensagem e ele te responde de uma forma que é um pouco fria e que você acha que ele tá agindo estranho, na sua cabeça você já começa a reviver tudo que você falou na discussão, as coisas que você não devia ter dito, e começa a criar possibilidades catastróficas para essa briga. Então, se ele tá te respondendo de uma forma estranha, é porque ele com certeza vai terminar com você, ou porque ele já tá com outra pessoa. Na mente da pessoa que analisa demais a situação, nunca tem um meio termo. Tentar ter paciência para esperar, para entender o que é que foi que aconteceu. Você sempre acha que só pode ter uma possibilidade ruim vindo daquela situação. Eu li esse livro porque eu me identifico muito com esse hábito de ficar analisando demais a mesma situação. E eu vejo que a gente realmente foca mais naquilo que aconteceu, em situações ruins que a gente já passou, situações vergonhosas que a gente já passou, e a gente não pensa no futuro, o que é que pode acontecer de bom a partir dali, pensar em novas possibilidades, sendo que o que já aconteceu a gente não tem esse controle para poder mudar. Um dos motivos para isso é o que a autora chama de soluções rápidas. As pessoas ansiosas, elas não têm paciência de esperar, normalmente não têm a paciência de esperar uma situação se resolver. Então,
A gente não tem essa paciência, a gente quer que a situação se resolva agora. Não entende o momento nem o tempo das outras pessoas. Eu crio a forma com que eu quero que aquela pessoa responda. E se a pessoa não responde desse jeito, então pra mim, acabou tudo ali. Eu já crio uma situação catastrófica a partir dessa mensagem que ela mandou. E tem o caso de quando a gente toma uma decisão muito precipitada e tenta antecipar a atitude da outra pessoa. Então, se eu acho que a minha amiga me respondeu estranho porque ela não quer mais falar comigo, então eu automaticamente já afasto essa pessoa. Eu não quero me machucar, então eu afasto a minha amiga, não tenho paciência para esperar o tempo dela. A gente acha que superanalisar vai ajudar a resolver, mas na verdade não ajuda a resolver. Normalmente as atitudes que a gente toma depois de ficar analisando demais as situações são decisões precipitadas, exageradas, e todos os pensamentos que acontecem nessa hora, que a gente está nesse nível extremo de ansiedade, são pensamentos que fogem da realidade. Eles nunca são pensamentos medianos que são possíveis de acontecer, são sempre coisas muito distantes da realidade, coisas muito desastrosas, situações muito catastróficas, e a gente tem a tendência de pensar que tudo sempre vai dar errado. Algumas dicas que ela compartilhou nesse livro e que podem ajudar é, primeiro, ter definições claras sobre a sua própria personalidade, saber quem você é sem precisar depender da opinião dos outros, porque a gente que se importa muito com a opinião dos outros e que está sempre querendo agradar, que tem a tendência de ser muito ansioso, se sente muito dependente do que aquela pessoa pensa. Então, a sua personalidade, a sua autoestima depende daquela outra pessoa ter um bom dia ou um mau dia. Isso normalmente acontece porque a gente não tem definições claras sobre quem a gente é, sem depender da opinião dos outros. Essas atitudes não podem definir quem a gente é. Então, se a partir dessa atitude da outra pessoa a gente começa a se questionar quem a gente é, se a gente é boa o suficiente, se não é, questionar nossa própria capacidade, é porque a gente não tem valores sólidos e claros da nossa personalidade mesmo, do nosso próprio valor. É importante a gente ter uma base sólida de saber quem eu sou. Anota no papel. Eu já fiz esse exercício de anotar no papel as coisas que eu acho que são boas sobre mim e as coisas que eu acho que são ruins. E quando alguma coisa acontecer que me fizer questionar isso, eu tenho uma base sólida para lembrar que não é porque alguém hoje me tratou de uma forma meio estranha, me tratou de uma forma meio fria, que eu tenho que super analisar essa situação e começar a questionar a minha própria personalidade. Outra coisa muito importante é aprender a identificar quando começa esse ciclo de pensamentos repetitivos. E normalmente, talvez aconteça também com vocês, deixa aqui nos comentários se também acontece com vocês. Esses pensamentos começam a partir de umas 9 horas da noite, que é naquele momento que é pra gente deitar para descansar, só que a mente começa a reviver situações que aconteceram no dia, e normalmente situações mal resolvidas. Tem até uma frase que eu já vi em algum lugar, não vou saber quem falou, mas que os pensamentos que começam a partir de 9 horas da noite normalmente são inúteis. Eu não sei se tem algum tipo de estudo científico para comprovar que existe algo realmente a partir desse horário, mas eu acho que quer dizer que quando chega a noite, que a gente já está cansado do dia, esses horários que estão perto do nosso horário de dormir, que é quando o corpo começa a descansar, são horários em que os nossos pensamentos, eles são pensamentos de uma mente cansada, que está sobrecarregada e que precisa descansar, dormir para recarregar as energias. Então, normalmente esses pensamentos, eles vêm de medo, de ansiedade e de uma mente muito exausta. Vamos considerar que esses pensamentos não são os mais úteis que a gente tem, não é igual às coisas que a gente pensa logo quando acorda. E normalmente tem problemas que eles parecem muito grandes quando a gente vai dormir, e no dia seguinte, quando a gente acorda e toma um café e toma um banho, já parece que o problema é um pouco menor, porque a nossa mente descansou e agora pode tomar uma atitude melhor e pode pensar melhor sobre essa situação. Lembrar uma dica que ela dá que
esse momento da noite, que é um momento quando começa a vir esses pensamentos, já se preparar que talvez uma situação mal resolvida vai vir agora à noite, antes de dormir. Eu vou pensar muito sobre isso, vou começar a super analisar. Então, eu já tenho que me preparar para o que é que eu vou fazer. Criar estratégias, e algumas dicas que ela dá é que, se você não está conseguindo dormir, vá para o outro cômodo para tentar distrair a sua mente. Fazer coisas que exijam atenção manual, sabe? Como, por exemplo, pintura, ou quem gosta de crochê, fazer crochê. Eu gosto de ler antes de dormir, mas tentar ler algo que seja mais leve, para que a sua mente consiga descansar. Meditação e oração é uma dica também que a autora traz, porque a meditação é esse ato que as pessoas têm de tirar um momento para poder deixar a emoção vir e ir embora, sem tentar controlar, só sentir aquilo que você precisa sentir. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade porque acha que a mente tem que ficar limpa nesse momento. Eu também não sou muito boa em meditação, mas eu considero que orar, conversar com Deus é como uma meditação, que é o momento que você entrega o seu problema para alguém que você sabe que tem mais a poder do que você. É bom para a mente humana quando a gente sente que existe alguém que tem mais poder e tem mais controle sobre as coisas do que você. Eu sei que tem muita gente que entra nesse ciclo de pensamentos repetitivos e às vezes acha que tem outras pessoas que as outras pessoas não entendem, ou não sabe que tem outras pessoas que também se sentem assim. Então, essa psicóloga estudou sobre pessoas e ela pegou casos reais de pessoas que passam por isso. Tem vários exemplos no livro, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição. Ela trouxe algumas dessas dicas que a gente pode usar, algumas estratégias, e claro que não é todo dia que a gente vai conseguir. Tem vezes que eu não lembro de dica nenhuma que ela falou nesse livro, mas eu tô fazendo esse vídeo também para deixar registrado e conseguir lembrar de algumas dessas dicas que ela compartilhou. Tentar ter essa renovação da mente, entregar e confiar os problemas, e como é importante pra gente que abrir mão do controle. Quando a gente for super analisar alguma situação ou pensar demais sobre a mesma coisa, vamos tentar nos concentrar em tudo aquilo que realmente vale a pena pensar, sabe? Se existe algo que vale a pena a gente gastar o nosso tempo pensando, então são coisas que são amáveis, são coisas que trazem paz, são pessoas que fazem bem pra gente. Analisar demais situações ruins e ficar revivendo cenas em que você acha que fracassou não são coisas que normalmente trazem benefício nenhum. Se é pra gente gastar o tempo pensando em algo, vamos tentar gastar o tempo pensando nessas coisas, que são coisas que realmente valem a pena pensar.